Só que é o seguinte, hein? O Papão da Curuçu, velho. Em casa é... Se o Vasco não entregar um pouquinho a mais aí... No Mangueirão. Se não entregar um pouquinho mais aí, não sei não. Eu estou falando que o Vasco é favorito, né? Eu deixo ali, ó. Eu deixo igualzinho, porque jogar lá, irmão, é uma fumaça e a torcida dá aquela... Ó, todas as vezes que eu joguei lá foi difícil. Não teve um jogo fácil que eu fui jogar lá. Então abre o olho, Vascão, porque depois no Campeonato Brasileiro vocês vão ver o que vai acontecer. É o que o Vasco tem de força máxima, o Vasco tá levando pra Belém. A gente tentou até cravar a escalação. Quando a gente chama de provável, é porque é o mais provável que aconteça, não é 100% confirmado, porque o Renato tem mesclado muito, principalmente nas Copas, né? Na Sul-Americana ele chegou a levar time totalmente reserva, com alguns sub-20, e aí quando jogou em São Januário mesclou alguns titulares ali com outros reservas do elenco, e dessa vez na Copa do Brasil a tendência é força máxima. Foi o que viajou para Belém para o jogo de hoje. Mas o que ele vai escalar no time titular ainda pode mesclar um pouco por aí. Por exemplo, Cuiabano ou Piton. Pode ser que ele mescle dentro do time que ele entende como titular hoje. Ele pensa, por exemplo, ele já falou várias vezes que ele tem 4 laterais que ele considera titulares. Uma, PH, Cuiabano e Piton. Ele é esperto também, né, Vini? E aí ele mescla nas laterais, mescla no meio. Às vezes joga Barros, às vezes joga Hugo Moura, às vezes joga o Rojas, às vezes joga o Nuno. O Adson vem ganhando bastante espaço, porque quando entra, ele vai muito bem. Então o Adson tem ido bem jogando com a camisa do Vasco nos últimos jogos, mesmo com pouca minutagem, ele veio se destacando. Por exemplo, ele tomou a vaga que antes era ali do primeiro reserva, do Marino. O Marino vinha muito abaixo, a gente falou aqui que era melhor dar uma segurada no Marino, dar mais espaço pro Adson, porque o campo estava falando isso. O Adson vem ganhando mais minutos, entrou muito bem na virada do Vasco contra o São Paulo, foi muito importante na virada do Vasco contra o São Paulo dentro de São Januário, e pode ser que ganhe mais chances, mais minutos com a camisa do Vasco. Se vai ser titular ou não, a gente vai ver mais tarde contra o Paysandu. Mas o Vasco tem aí boas chances de voltar com a vitória lá de Belém, porque independente do time que entra em campo, seja titular, seja mesclado, lembrando que o Vasco está levando força máxima tanto no time titular quanto no banco de reservas, não está ali levando sub-20, não está desdenhando da Copa do Brasil, muito pelo contrário, o Renato trata a Copa do Brasil com muito mais seriedade do que a Copa Sul-Americana. Ele já falou que prefere a Copa do Brasil, que para ele é um caminho mais curto ainda, justamente por conta disso, Fernandinha, porque quem chega na final pode ir para a Copa Libertadores. Então hoje o Vasco começa a sua caminhada por mais uma Copa do Brasil. Em 2024 o Vasco parou na semifinal, em 2025 o Vasco parou na final, em 2026 quem sabe a sorte não sorri pra gente, a gente levanta esse título mais uma vez. Família vascaína, eu tô na expectativa muito boa de que o Gigante hoje possa fazer um baita de um jogo e que consiga essa vitória fora de casa, jogando, né, lá no estádio, lá na casa do Paysandu. Vamos pra cima, meu placar vai ser 2-0 Vasco da Gama. Eu quero saber o placar de todos vocês. É o Vasco se preparando, o Vasco precisa vencer, precisa se classificar para colocar, né, dinheiro nos cofres. Então, assim, é muito importante essa competição. A gente sabe que Copa do Brasil paga e paga muito bem. Então, assim, alô, Renato, vamos montar uma excelente estratégia para o Vasco voltar para o Rio de Janeiro praticamente classificado. Ou se não voltar classificado, né, voltar ali com uma grande vantagem, que é o que todos nós queremos. Essa é a minha expectativa. Eu quero saber a expectativa de todos vocês. E falando sobre mercado da bola, muitos nomes aí começam a circular. A gente sabe que daqui a pouco, né, o mercado da bola vai abrir. Então, assim, muitos nomes já estão circulando. E o nome do Roger Guedes novamente volta ao radar. Tem a situação também do Hulk, né, que assim, não deve ficar no Atlético Mineiro, entre outros jogadores. O Vasco vem, né, dizendo que vai se reforçar. O Renato Gaúcho vem pedindo reforço. E então, assim, eu não vou me surpreender se chegar no meio da temporada, chegar um Roger Guedes, chegar um Hulk, né, chegar um Fabinho, chegar outros jogadores com mais qualidades, né, chegar o próprio... aquele jogador do Racing, né, que o Vasco queria muito, né, não descarto essa possibilidade, porque são jogadores, inclusive o Vasco quer muito esse atacante do Racing, né, o Santiago. Então, assim, eu queria saber de vocês, são bons nomes? São nomes que a diretoria do Vasco trazendo, o Vasco ganha e ganha muito? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!